Aí, Ivan, quando começamos a nos reunir aqui em casa e tal, esse pastor Marcelo, ele começou a ministrar e eu também, e eu comecei a falar do que meu coração falava, e começou a encher de gente, chegou a 70 pessoas mais ou menos, né? Aí tivemos que alugar um salãozinho, que foi lá na rua Tietê, né? Aí começamos lá a se reunir, tinha 70 pessoas na igreja. Aí depois baixou um pouquinho. Primeiro tinha alugado um salão lá na Santos Dumont, só para dar cursinho. E eu tinha grana, tinha empresário, né? Podia gastar dinheiro, né? Aí depois nós alugamos esse salão lá na Tietê e eu sustentava esse pastor Marcelo. A minha firma pagava aluguel, sustentava o pastor, tudo, né? Mas era uma igreja comum, fiquei meio estranho, sabe? Ainda estava faltando algo, não sei o que era, não sei o que era. Manifestava muito demônio, acontecia um monte de coisa, tudo estranho. E eu não entendia por que manifestava e as pessoas também continuavam na mesma vida e voltava o demônio. E voltava igualzinho. Aí eu fiquei muito pensativo, né? Por que volta o demônio, sendo que a pessoa foi liberta? E aí eu vi o problema de todas as igrejas, que é não ensinar mudança de vida, sabe? Hoje estão se falando muito nisso. Deu uma febre geral. Todo mundo está falando em mudança de vida. Naquele tempo, não. Naquele tempo era assim. Não, vem para a igreja, ora aí, dá 3 pulinhos para trás, 3 para frente, que tá tudo certo. Hoje as igrejas estão falando em mudança de vida, mas ainda eles são superficiais, porque não vê muito detalhe. Então a legalidade é muito grande e a palavra é vazia. Eles percebem que quer fama, sabe? Então a coisa espiritual, assim, o ser humano é tão fraco, que se eu pego e falo para você que eu estou sentindo, estou vendo e tem que fazer assim, o povo acredita. O povo acredita. Eu não queria isso. E grana, né? E pedindo dinheiro e tal para quebrar a maldição financeira. Esse pastor Marcelo começou a fazer isso porque eu viajava muito. Eu tinha empresa e eu só fazia serviço fora do estado. Então cada dia estava num estado. E aí quando um dia eu cheguei na segunda-feira, porque eu trabalhava muito fim de semana, que era parada, né, de empresa. E uma vez eu trabalhei aqui perto, no interior, e na segunda eu estava aqui. Na segunda a gente tinha uma reunião de libertação. E eu peguei esse pastor Marcelo, pedindo grana, cara, pedindo grana, falando abobrinha. E aproveitando as pessoas, né? E chamando as pessoas para as mesmas pessoas que sempre manifestavam lá na frente fazer show, sabe? E eu fiquei muito chateado, porque são pessoas que eu amava. E eu não queria que eles manifestassem demônio, eu queria que eles fossem libertos. E eu falei pro Marcelo, cai fora, vai embora. Ou aprende. Você tá errado, cara. Se for para ser uma igreja dessa aí, vamos se juntar com uma dos retetés dos movimentos e acabou. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E eu quero Cristo, cara. Eu quero Cristo. E eu não teoria. Eu quero viver. E ele ficou chateado e tal, foi embora. Aí a igreja caiu, que dividiu na metade. Estavam 140 já nessa época, ficou com 70 de novo. Começando tudo zero. Só que eu trabalhava fora, não tinha com quem deixar. O Edson na época não pregava ainda, né? E tinha pouca gente assim para pregar, né? Tinha bastante gente com dom, mas assim, na pegada da libertação, sabe? O Alex era novinho também, não tinha muita experiência, então nós estávamos sem ninguém. O Thiago era batistão, né? Ele não, era bem batistão mesmo, sabe? E até ele falou assim, eu falei assim, quanto tempo eu perdi na Batista, né? Ele falou, eu não. Realmente nós não perdemos, aprendemos uma palavra errada.
A palavra que basta você se batizar e acreditar que Jesus existe, que você ia para o céu, né? E é isso que as igrejas acreditam, que basta você estar na igreja que você vai para o céu. E eu sou um cara que pensava que, e penso, ou é tudo ou é nada, ou o cara se converte mesmo ou não. E era difícil, é difícil passar essa ideia, sabe, mano? E as igrejas, elas rodam, rodam, rodam e não passa essa palavra, cara. Passa uma palavra bonita, sabe? Mas não é uma palavra que muda. Então, para ser igual, eu falo, fico em casa, eu vou juntar, eu vou trabalhar que eu ganho muito mais dinheiro. Na época eu estava ganhando muito dinheiro, então, para quê? Eu não preciso disso. Mas não estava vazia a palavra. E aí a turma me seguia. E aí fomos para Perus, né? Fomos expulsos aqui da igreja que eu frequentava porque a pessoa da Batista não gosta de libertação, né? Não pode falar de libertação. Nós fomos expulsos da igreja aqui e fomos lá para Perus. Ficamos um tempo lá em Perus até que a pastora lá e o pastor me pegou de surpresa lá numa passagem de ano, me ungiu o pastor e falou: vai lá para São Caetano e abre a obra. Foi a ordem dela. E eu fui obediente. A igreja, vi como o diabo usa a igreja, naquela igreja. Mulher muito de Deus, pastor também. Só que o diabo usava. Como que usava? O diabo brinca, né? Dentro da igreja. E esses dons aí era muito usado pelo Satanás. E aí esse povo não parava de me seguir. E aí a pastora falou assim: ô bobão, você é pastor, porque tem ovelha te seguindo sempre. Minha casa sempre cheia, mesmo de todas as igrejas vinha gente aqui atrás de ajuda. E eu conversando com eles e tal. Então ela falou assim: pastor é aquele que tem ovelha. Como quando o povo te segue, você tem ovelha, né? E aí quando começou a crescer o povo, começou a crescer os problemas, né? Eu tinha que viajar para trabalhar. Ficou complicado. Mandava uma equipe. Pra você ter uma ideia, eu ia para o Rio de Janeiro, já comprava passagem fim de semana para cá e voltava para lá. Eu ia de carro, com equipe, com material para trabalhar. Quando ia chegar no domingo, eu vinha de avião, voltava para lá de avião para trabalhar e deixava a equipe lá trabalhando. Alguns problemas aconteceram. Ainda quando é Rio, é fácil porque a ponte aérea é barata, né? Mas começou a surgir casos em vários lugares, né? E eu comecei a ficar perturbado. Então a gente cancelava a reunião, ou punha alguém, chamava pastor de fora, falava abobrinha, né? Que Deus vai mudar a sua vida e tal. Eu ficava muito chateado, porque eu falava assim: não, o cara precisa mudar a vida para que Deus faça morada, né? E aí um dia eu reuni o povo. Minha retirada mensal era 12, 15, né? 10 mil. Aí eu reuni o povo e falei assim: pô, vou vender a firma. E eu vou dar a firma, porque firma de mão de obra é você que é o cara, né? É uma caixa de ferramenta, né? Então não tem muito o que vender. E o que eu faço, meu filho? Aí quanto vocês podem pagar aí por mês? Aí vamos fazer uma conta. Aí somando que aí entrava na igreja, dava para pagar o aluguel e dava para me dar R$ 2.000 por mês na época, né? Então eu falei assim: sério, topa? Criançada, topa? A criançada falou: vamos. Vamos. E fomos. Aí nós começamos a cuidar da igreja, entendeu? E essa a igreja começou a crescer, ela pegou e começou a ter identidade. E fomos considerados heréticos, porque segundo eles não eles falam que eu tiro o poder de Cristo de tirar os pecados e dou força pra gente, porque eu falo que a gente tem que agir e não é Deus que tira o pecado. Não entendi que esses caras, como que é tirar pecado, não é perdão?
na Bíblia perdão é quando você para de fazer, né? Quando você para de fazer de coração mesmo e quer acertar, você está perdoado, né? É a graça, filha. E a turma não entende isso, né? Então eu achava que simplesmente eu nasci gostoso e tá tudo certo. E eu prego diferente um pouquinho, né? E a igreja foi crescendo e dentro do nosso povo tem muita gente que não entendeu isso ainda, sabe, Ivandro? Muita gente. Eu não sei se vai demorar muito para entender ainda. Alguns sim, alguns estão demorando, mas a maioria vai entender. E que a gente tem que ser perfeito. E nas igrejas pregam que você não precisa ser perfeito, que ninguém foi perfeito, só Cristo. E na Bíblia fala que a gente tem que ser igual a Ele. Mas a turminha não acredita muito. Você entendeu? E os pastores que a gente conversava não afetavam muito a vida do povo, porque tinha medo de perder o povo. E eu não tenho medo de perder o povo, porque eu quero que o povo se converta. Que adianta você carregar 1.000, 2.000, 10.000 pessoas para a cova? Não essa cova, uma cova eterna. Então é assim que surgiu a igreja. E nenhuma igreja simpatizou com a nossa porque eles não interferem na vida do ser humano. E eles são todos ritualistas. Esses ritualistas, eles são assim, eles acham que basta você ir na igreja, fazer alguma coisinha e orar e pedir perdão que está tudo certo, né? Então essa é a diferença da igreja, mais ou menos. Não é uma vida de Cristo, é uma vida com Cristo. Tem uma diferença nisso aí. Viver do lado de Cristo é uma coisa, mas na Bíblia fala que nós temos que ser Cristo, né? Então, algumas diferenças aí, né? Nem sei te explicar direito, mas é complicado, né? É diferente. A turma vai na igreja e fica vazio, porque ouve lá uma palavra que satisfaz a alma. Então, eu decidi fazer uma igreja que alimenta o espírito e não a alma. E os pastores gostam de alimentar a alma, não o espírito. Entendeu, Vandal? Né? E aí, um dia eu estava andando, indo para o Rio de Janeiro. Aí faleceu a filha da Derita. E eu estava lá no Rio, cheguei no Rio. Aí eu fiquei chateado de não poder estar aqui, sabe? E não ia dar para voltar porque eu tinha prazo para entregar o serviço, era parada de firma. Eu não podia voltar porque era serviço de risco. E eu fiquei muito chateado. Aí eu larguei tudo. Larguei tudo. E aí começamos a igreja. Aí eu abandonei a carreira para me tornar pastor. Entendeu?